A dinâmica do bot é uma forma colaborativa e visual de você conseguir engajar pessoas a resolver problemas reais ou invisíveis. Para essa dinâmica, você vai precisar de cartolinas, post-its, canetas e principalmente o seu time. Essa dinâmica ela é baseada em uma historinha que tem uma moral da história. Então você vai precisar contar essa história para o seu time antes de iniciar a dinâmica. Como é que funciona essa história? Existia um fazendeiro que estava passando por diversas dificuldades, seja no âmbito do trabalho, financeiro e familiar, e foi à paróquia pedindo ajuda ao padre. Ao chegar na paróquia, o padre diz: "Ei, meu filho, qual o seu problema?" E o fazendeiro então explana: "Olha, padre, estou passando por diversas dificuldades, tanto no âmbito profissional, na minha família, minha esposa e eu não estamos muito bem, estou com problema com meus filhos, eu não sei mais o que fazer e gostaria de pedir um auxílio seu." O padre eis que diz então: "Meu filho, faça o seguinte, leve este bode para casa, passe uma semana com este animal dentro da sua casa, depois volte e venha conversar comigo." Passado uma semana, o fazendeiro retornou para a paróquia e o padre o estava aguardando. Primeira frase do padre: "E aí, meu filho, melhorou a sua vida?" E o fazendeiro: "Não, padre, agora realmente a minha vida está bem difícil. Minha esposa quer me expulsar de casa, meus filhos não falam mais comigo, o bode tem um mau cheiro absurdo, está comendo os meus móveis, não sei mais o que fazer." O padre então diz: "Tudo bem, meu filho, faça o seguinte, deixe o bode comigo, volte para casa, passe uma semana e depois retorne para a gente conversar." Passada essa uma semana, o fazendeiro retorna e conversa com o padre. E a primeira pergunta do padre foi: "E aí, meu filho, melhorou?" E o fazendeiro diz: "Agora sim, padre, minha vida está maravilhosa. Eu e minha esposa não brigamos mais, estamos vivendo um grande momento, os meus filhos estão super bem comigo, até melhoraram no colégio, e no trabalho as coisas estão começando a dar certo. Muito obrigado por me escutar e fazer parte dessa resolução do meu problema." Ou seja, o padre não resolveu problema nenhum. A historinha ela tem diversas morais da história, mas eu vou trazer uma das conclusões, que é: temos problemas invisíveis que, se não forem trazidos para a sala e debatidos, eles continuam a existir sem efetivamente causarem um real desconforto. E a dinâmica é essa, é a gente conseguir trazer problemas reais ou problemas invisíveis para a sala, para que eles sejam debatidos entre pessoas que estão dispostas em grupos, e cada grupo olhando para um cenário diferente, a gente consiga convergir isso para um plano de ação e uma resolução única. Tá? E como é que vai funcionar? Quando eu comentei no início do vídeo que a gente vai precisar de cartolinas, é justamente para isso. A gente precisa ter uma cartolina por grupo, e essa cartolina é onde as equipes vão colar os post-its. E essa cartolina ela é dividida em 3 quadrantes. As certezas, que são o quê? São os post-its que as pessoas vão colocar onde elas têm certeza que a ideia delas funciona ou atrapalha para aquele bode, para aquele problema. Suposições é quando elas acreditam que isso influencia, mas eles não têm certeza se isso vai ajudar ou atrapalhar a resolver o problema. E dúvidas é justamente um brainstorm onde não tem um parâmetro para dizer se esse post-it realmente ajuda ou atrapalha, mas eu achei interessante a ideia. Como é que você vai conduzir esse trabalho agora? Você precisa primeiramente dividir as pessoas em grupos multidisciplinares. Cada grupo desse vai ter uma cartolina, um conjunto de post-its e canetas. E nessa etapa inicial, após a criação do grupo, as pessoas vão ter de 20 a 30 minutos para justamente criarem, em forma de brainstorm, as suas certezas, suposições e dúvidas. Geralmente é uma etapa de processo que ela ocorre de forma individual, onde cada pessoa faz as suas anotações e cola os seus post-its, mas também gera muita conversa, muita discussão e troca de ideias durante essa etapa. Passado esse momento onde as pessoas nos seus grupos vão colocar as suas observações e vão colar seus post-its nos quadrantes de certezas, suposições ou dúvidas, a gente tem uma etapa de apresentação onde cada grupo nomeia um dos responsáveis para dizer como foi a tarefa.
como foi essa etapa de brainstorming do time. Feito isso, a gente entra na etapa de convergência. Não sei se vocês notaram, mas a etapa de criação de grupos e trabalho e apresentação é uma etapa de bastante divergência, onde as ideias são postas para resolver um determinado problema. Então, não se pode podar ninguém, é livre, a pessoa pode escrever o que quiser, pode colocar o que quiser. O objetivo é o quê? É a gente conseguir levantar a multidisciplinariedade das pessoas com a sua abertura de colocar ideias, para a gente divergir ao máximo em como a gente pode resolver os problemas. E a etapa de convergência é o quê? A gente vai convergir todas essas opiniões, essas suposições, essas dúvidas, essas certezas em uma única visão. Então, para cada etapa dessa, você tem que mais ou menos dizer quanto tempo leva para que a gente não tenha um processo muito longo que não chegue a lugar nenhum. Explicando melhor a etapa de convergência, o que você precisa fazer é pegar todas as diferentes ideias das diferentes pessoas nos diferentes grupos e unir em uma única visão, que é a visão da equipe. Então você vai transpor os post-its dos diferentes grupos em um único quadro, aglutinando os post-its que são parecidos ou iguais. O que isso traz de rico? Você vai conseguir identificar quais as observações de certezas, suposições e dúvidas de todos os participantes têm mais relevância, foram mais levantadas. E o objetivo de a gente começar a montar um plano de ação é justamente em cima das certezas que mais apareceram, das suposições que mais apareceram ou das dúvidas que mais apareceram. Então esse é o principal objetivo. Então ao final dessa etapa de convergência, você vai ter um quadro único com, vou dar um exemplo, 15 post-its sobre uma mesma certeza, 7 post-its sobre uma mesma suposição, 6 post-its, 5 post-its iguais sobre uma mesma dúvida. Então você vai trabalhar em cima dos post-its que tiveram mais quantidade em termos de resolução de problemas, seja na certeza, suposição ou dúvidas. E em cima desses post-its que foram mais relevantes, a gente vai trabalhar um plano de ação em conjunto entre todos para justamente resolver o problema do bot. Então, esse Kanban único e bastante rico vai trazer ações para resolver esse problema, ou pelo menos dicas, certezas, suposições. E o nosso objetivo é transformar isso em uma ação, em um objetivo. Então agora a gente começa a entrar na parte resolutiva da dinâmica, que é o quê? Como eu consigo transformar esse Kanban único e visual em um plano de ação a ser realizado, tá bom? E para isso a gente usa a dinâmica SMART. Então, para quem não conhece a dinâmica SMART, ela é uma forma onde você consegue definir objetivos de forma clara. Tá? É SMART por quê? Porque o S é de específico, então tem que ser um objetivo específico. M é de mensurável, onde você consiga tangibilizar o tamanho desse objetivo. Attainable é alcançável, não adianta a gente criar um objetivo a ser realizado que não consiga ser alcançado. Relevante, ele tem que fazer parte, ele tem que fazer sentido para a empresa. E time-based ele tem que ter uma data para ser concluído. Então vou dar um exemplozinho aqui apenas de um objetivo SMART relacionado à parte de varejo, que é conseguir aumentar 25% das vendas no setor masculino da loja de departamentos até novembro de 2018. Então, quando a gente fala de aumentar 25%, a gente está dizendo que isso é mensurável e isso é relevante. No setor de departamentos, então o que é o departamentos? É a parte específica do seu objetivo, até novembro de 2018, que é justamente o que? Baseado no tempo. Então aqui a gente tem um objetivo SMART bem legal, apenas a título de exemplo que vocês podem usar para começar a criar os objetivos SMART de vocês com base nos post-its aglutinados que mais apareceram no quadro único, tá bom? E aí uma dúvida que geralmente o pessoal fala, eu não estou vendo o alcançável, o attainable aqui. O que é o alcançável? Quando todos do time trabalham em cima de um objetivo único, eles já estão chancelando que isso pode ser alcançado. Então, o
o alcançável é o resultado de tudo isso, tá bom? Só que a gente tem uma dica importante aqui. Cada objetivo SMART ele tem que ter um dono. Cachorro sem dono, ele morre de fome. Então, mesmo que o plano de ação ele seja criado em forma colaborativa com todo mundo, definindo um objetivo SMART para cada um dos pontos que foram mais relevantes no quadro único, a gente precisa nomear um responsável que vai puxar isso e fazer com que isso se torne uma realidade. Então, por isso, ao final da dinâmica, a gente precisa nomear responsáveis para, à frente daqueles objetivos SMART, possam conduzir o trabalho naquele tempo específico para que esse bode nunca mais apareça e a gente consiga transformar esse bode em churrasco, tá bom? E aí, por fim, né, depois de explicar para todas as pessoas que estão na sala como é que funciona essa dinâmica, você traz o bode para a sala. E aí sim começa o processo dinâmico, onde os grupos são divididos, cada grupo vai ter a sua cartolina, as pessoas vão colocar suas certezas, posições e dúvidas em cima desse bode, desse problema, e depois a gente converge e disso transforma-se em plano de ação. Tá bom, pessoal? Vou deixar à disposição tanto o PDF que faz essa dinâmica, que vocês possam usar esse PDF. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiserem contribuir com a dinâmica, por favor, entre em contato aqui, entre em contato com a gente vai estar super feliz em escutar vocês, saber como foi a dinâmica, se ela deu certo ou não. Então, após esse vídeo, no link de baixo, vai estar o PDF dessa apresentação para vocês utilizarem na sua empresa sem problema nenhum. Tá bom, gente? E acredito que seria isso, espero que vocês tenham gostado e que possam utilizar bastante dentro da empresa, porque gera bastante resultado. As pessoas elas se engajam a resolver esses problemas porque elas participaram da construção da solução e esse é o principal benefício, o principal ativo dessa linha. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.